Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Oncoponto. Eu sou o Dr. Leonardo Silva, sou oncologista do Grupo Sonhe e hoje a gente vai falar sobre um tema que pode literalmente salvar vidas: HPV, vacina e o futuro do rastreamento do câncer de colo de útero no Brasil. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber um convidado que é referência nacional e internacional quando o assunto é prevenção. É o Dr. Júlio César Teixeira, ginecologista, pesquisador e professor do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele liderou um estudo pioneiro aqui pertinho, na cidade de Indaiatuba, que levou a uma mudança na política nacional de controle do câncer de colo uterino no Brasil, incorporando o teste de DNA para o HPV no SUS. Dr. Júlio, seja muito bem-vindo, é uma alegria enorme ter você aqui hoje. Muito obrigado, Leonardo. É um prazer estar participando de uma oportunidade de discutir sobre prevenção e levar mais saúde para as pessoas, particularmente nesse tema para as mulheres brasileiras. Muito bom, muito obrigado. E eu queria começar perguntando para você como que nasceu o seu interesse sobre o HPV, sobre a prevenção do câncer de colo de útero, como que começou essa história toda? Então, eu sou lá do Hospital da Unicamp, do CAISM, né? Eu estudei lá, fiz minha residência e logo na sequência eu já fui contratado para trabalhar em ginecologia oncológica e mastologia na época. E aí eu comecei a participar de alguns estudos, de pesquisas. Nós tínhamos um grupo muito atuante, liderado pela professora Sophie, que você conhece, e que começou a estudar os HPVs, as infecções por HPVs nas mulheres e a associação com lesões pré-câncer e o câncer do colo do útero. E eu entrei nessa linha e fui me desenvolvendo junto com ela. Depois, logicamente, a gente vai criando asas e criando os seus caminhos paralelos. Mas só para você ter uma ideia, foi ela que me passou a oportunidade de ser o pesquisador das vacinas de HPV no Brasil, o que eu acabei participando por 17 anos de pesquisas internacionais, né? Ela que foi a que conseguiu que o CAISM da Unicamp participasse das pesquisas e eu conduzi as pesquisas que ela acabou passando para mim naquele momento. Isso foi um divisor de águas, assim? Com certeza. Dessa sua trajetória? Com certeza. Eu comecei a ter acesso a tecnologias de pesquisa que o Brasil não tem, porque a gente não tem um investimento muito definido e pujante como você tem em pesquisas internacionais de outros países. O interesse pela vacina é mundial, logicamente, os locais de menos recursos, onde você tem mais o câncer de colo do útero, mas as lesões pré-câncer que precisam ser tratadas e prevenidas acontecem no mundo todo, né? E é muito mais econômico você atuar. Então, as vacinas que já estão, né, atuando, e já tem países que já utilizam por bastante tempo, desde 2007, e já tem demonstrado a diminuição não só das lesões pré-câncer, mas de câncer, já está definido. E, inclusive, alguns países já têm a data quando o câncer vai ser eliminado, como a Austrália, o Reino Unido, eles já sabem, pela projeção, se continuar nessa toada, quando que o câncer de colo do útero vai deixar de ser um problema tão atuante quanto é no nosso meio, né? Com certeza. Eu acho que isso é um alvo que é desafiador, mas que também tem um potencial de transformar as vidas mesmo das mulheres, né? Sim. A gente fala muito sobre HPV, sobre a relação entre HPV e câncer de colo de útero, mas eu acho que tem muita gente que ainda tem dúvida sobre o que é o HPV, sobre esse vírus, né? Então, assim, de forma clara, como que a gente pode passar essa informação para as pessoas sobre o que é o HPV e qual é a importância dele no desenvolvimento, né, dessa doença? O HPV é o papiloma vírus humano, é uma sigla em inglês. É um vírus, ele é muito estável, não sofre muita mutação. Então, já tinha nas múmias, né, os mesmos. Já? Isso é bom porque se ele não sofre mutação, se a gente conseguir bloquear com uma vacina, ele pode ser eliminado. E é o nosso caminho atual. Bom, esse vírus é como se fosse um vírus de computador, é um pacote de mutações. Na hora que ele entra na célula da pessoa, basicamente ali no colo do útero,
ele leva essas mutações que são incorporadas e faz a célula, desregula o ciclo da célula, fazendo com que ela se prolifere sem controle, que é o câncer, né? Isso é bem lento. Entre uma infecção e um câncer, demora de 10 a 15 anos, e vão produzindo lesões precursoras que a gente pode detectar. E pode detectar hoje em dia também o vírus, né? Através de estudos de DNA. Ele é um fragmento de DNA, tá certo? Eles são chamados por números, tá? E tem alguns números muito famosos, que são esses que são os que fazem parte da vacina e que causam a maior parte dos casos graves, que são os cânceres de colo de útero, basicamente, e outras partes do corpo. Com certeza. E a gente sabe que existe uma associação de aproximadamente 90% dos casos de câncer de colo de útero com HPV? 99,7%, é praticamente 100%. Praticamente todo Você mundo. tem hoje alguns tipos específicos de células de câncer, que são os adenocarcinomas, uma porcentagem muito pequena deles, em torno de 3% do total, que pode ser não causado por HPV, por outras causas. Então, nos estudos mostram 99,7% tem o DNA do vírus dentro de um câncer de colo de útero. Então, assim, a gente, no final das contas, se a gente conseguir eliminar o câncer com vacina, vão sobrar esses raros casos que não são rastreáveis, não conseguem detectar precocemente. São os cânceres que vão sobrar mesmo, mas são muito poucos. E para o desenvolvimento do câncer de colo de útero, só o fato de ter tido contato com o vírus já aumenta o risco? Ou é apenas naqueles casos que, eventualmente, a infecção ela se perpetua, ela permanece como uma infecção crônica, vamos dizer assim? Isso é muito interessante, Leonardo. Eu não falei, quando você me perguntou anteriormente, como que a gente adquire, como que pega esse Sim. vírus, né? Esse vírus, ele fica nas superfícies do corpo, em algumas partes do corpo, então transmite por atrito. Por atrito. Então, o vírus que está lá no colo do útero, na vagina, na vulva, no pênis, é por atrito, principalmente na atividade sexual. Mas existem outras formas que você pode adquirir o vírus. E ele é muito fácil de ser adquirido. Em poucos meses depois que a pessoa começa a ter contato sexual, não precisa ter uma relação sexual padrão, é qualquer contato. Mão, Não contato precisa com ter a penetração. pele, não precisa. Então, esse contato, em poucos meses, você já começa a ter pessoas infectadas. Depois de 2 anos, 60% já vão estar com o vírus. Então, se você for fazer essa conta, todo mundo vai ter o vírus na vida. E é exatamente isso. 80% de toda a população que tem algum tipo de contato sexual vai ter esse vírus durante a vida. Só que a maioria, como você tinha acabado de perguntar, é eliminado pela própria resposta imunológica da pessoa. 90% desaparece em 2 anos. Tá, ótimo. Só que existem alguns vírus, alguns tipos mais frequentes, que são aqueles números, e algumas pessoas mais suscetíveis, por algum motivo, ou até pela resistência não estar muito boa do sistema imune, ela acaba tendo a infecção persistente, não elimina o vírus. Aí sim, a persistência dele por anos vai fazer o desenvolvimento das lesões até chegar no câncer. Muito interessante. Eu acho que isso vai de encontro com a minha próxima pergunta, que é sobre justamente a questão da vacina, né? A vacina, o desenvolvimento e a implantação, como você comentou, participou dos estudos seminais, dos principais estudos sobre o desenvolvimento dessa vacina, e foi uma das maiores conquistas, né, da saúde pública mundial. Hoje a gente tem estudos já publicados mostrando como você comentou, uma redução na incidência, né, de câncer de colo de útero, de lesões precursoras, especialmente muito também em mulheres jovens, né, como a gente tem visto nos estudos. E como que essa vacina funciona? Então, essa vacina, o vírus, quando ele entra ali naquela região genital, digamos assim, ou em qualquer parte do corpo, ele fica bem na superfície, na epiderme, nas células superficiais. Ele não invade o organismo, então ele não estimula o sistema imune. É uma infecção natural, ela passa despercebida pelo sistema imune. Então, acaba não produzindo anticorpos e uma parte do sistema imune intrínseco ali, meio primitiva, que vai fazer essa defesa, né? Bom, então, se você pegar o DNA do vírus e produzir as proteínas que formam a cápsula do vírus, chama capsídeo viral,
Isso foi feito em laboratório. Na hora que você produz essas proteínas, onde tem os antígenos, né? Os marcadores para o anticorpo nosso da defesa se ligar, você acaba, essa proteína, quando você vai purificar, ela se gruda uma na outra e forma a cápsula do vírus, igual o real, sem o DNA dentro, não causa infecção. Então, pegaram essa partícula semelhante ao vírus, é chamada isso, dessa forma. Você injeta intramuscular, é a vacina. Aí, você injetando, você está colocando ela dentro do organismo e apresentando ela para o sistema imune, Em contato ali com o que sistema vai imunológico. produzir os anticorpos. Tá certo? Agora, veja bem, é uma vacina que tem que estar protegendo basicamente a mulher e também o homem, ou seja, todo mundo, a partir do momento que ele começa a ter os contatos. Isso pode ser 10, 12 anos, 14, 15, 20, a gente não sabe. E continua tendo contato durante a vida, principalmente quando você fica variando parceiro, né? Você vai tendo novos contatos com agentes biológicos. Então, ela tem que durar por décadas. Tá certo? Então, e qual é o momento de se usar essa vacina? O melhor momento é antes do risco de você ter esses contatos, ou seja, é abaixo dos 15 anos, por volta ali entre 11 e 13 anos é o melhor período, que são os esquemas vacinais de população de programas no mundo inteiro, é sempre abaixo de 15 anos, para as meninas, principalmente. Hoje é unificado, mas quando você começa, o público-alvo inicial são as meninas. E essas vacinas, eu participei dos estudos, e o Brasil foi um dos mais importantes para demonstrar. A gente teve um estudo que nós participamos, que fez o segmento por 10 anos. E a gente viu que, depois de 10 anos, o nível de anticorpo da vacina continuava protegendo. Isso projetava 20 a 30 anos. Isso era feito com 3 doses. Depois, logo quando o Brasil começou a usar no programa dele, que foi em 2014, a gente começou 7 anos depois que ela foi liberada, muito atrasado o Brasil. A gente já começou com 2 doses. E cerca de 1 ano atrás, dezembro do ano passado, está completando 1 ano, o mundo inteiro já está usando 1 dose, de tão potente que ela é. Tá bom? Aí tem mais uns outros detalhes, mas eu acho que você vai me perguntar na sequência. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer, até nesse sentido, como você comentou, o ideal seria que a gente vacinasse, que a gente vacine as pessoas antes de ter a primeira relação sexual, o primeiro contato, porque, como você comentou, pode ser por outras vias. Mas se a pessoa já teve o contato, a vacina funciona? Isso é muito importante. Os estudos foram feitos na idade assim entre 14 e 25, 26 anos. Então, pegou mulheres que não tinham tido contato pelos exames e elas foram tendo contatos, metade tomou a vacina e metade tomou um controle, um placebo. E a gente foi vendo que as lesões foram acontecendo só no grupo que tomou o placebo, certo? Lógico, ninguém chegou a câncer ali, é um estudo bem controlado. E é um estudo mundial, né? Bom, e foi demonstrado que até 25, 26 anos, que foi a idade primária da aprovação das vacinas, tem um efeito muito bom. Então, hoje não se discute que tem que vacinar todo mundo até 25, 26 anos. Aí você me pergunta, mas e após 25, 26 anos? Os estudos mostram que você ainda tem vantagens, é menor, mas tem vantagens até os 45 anos. Não tem limite de você não vacinar após os 45, mas veja, você tem menor exposição, a maioria das pessoas já teve exposição antes, novas exposições vão ser menos frequentes, e ela tem ainda que pegar um vírus e vai demorar mais 15 a 20 anos para ter um câncer. Então, esse risco é muito baixo. E o custo dela não é pouco, então, custo efetivamente, você acaba não indicando só para casos muito selecionados. Tá certo? Então, é isso. A vacina funciona mesmo. Olha que legal, 99% dos grupos onde foi demonstrado o sucesso da vacina, elas poderiam não ter tido HPV, mas elas já tinham iniciado a atividade sexual. Ou seja, funciona porque a pessoa não pega todos os tipos, né? Ela tem um ou outro e sempre vai ter o benefício do restante. Porque a vacina tem, hoje em dia, a gente tem com 4 tipos de vírus e com 9 tipos de vírus, né?
E é importante, assim, o Brasil sempre esteve muito à frente nessas campanhas de vacinação, no desenvolvimento de vacinas, isso sempre foi muito forte. E eu lembro que quando a vacina de HPV começou a ser aplicada, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a primeira campanha, logo no começo, ela era feita nas escolas, correto? E a gente teve uma cobertura muito alta. Nos anos subsequentes, a gente observou uma queda nessa cobertura, obviamente parou de ser administrada nas escolas, entrou no calendário vacinal. Como que você enxerga isso? Como que está a cobertura atual? Quais são os grandes problemas que têm afetado a nossa capacidade de atingir essas crianças, né? Tanto as meninas quanto os meninos? Então, assim, tem toda uma história aí. Então, ela começou em 2014 nas escolas e nós já atingimos mais de 100% em 6 meses. O que o Reino Unido demorou 3 anos, de 5 milhões de doses, a gente fez em 6 meses. Bom, o que aconteceu? Na época, existiu alguns eventos adversos, efeitos colaterais, que saíram na mídia e que teve muita repercussão, e isso gerou uma discussão entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação sobre a preparação das escolas para fazer a vacinação. Os eventos adversos, esses mesmos de 2014, continuam rodando na internet como se tivesse acontecido ontem. As meninas já estão com 30 anos. Na verdade, foi tudo... O que é muito comum na vacinação de adolescente chama histeria coletiva. Um começa a desmaiar na fila, os outros desmaiam. Um começa a ter uma crise qualquer, outros têm a crise. Então, a gente tem que vacinar com calma, deixar eles meia hora em observação e pronto. Essa vacina tem mais de 300 milhões de doses mundiais e é vigiada já, então, desde 2007 pela Organização Mundial de Saúde, e o último relatório, que foi de 1 ano atrás, com esse total de vacinas, ela conseguiu eliminar todas as dúvidas que a gente podia ter com relação à segurança, 100%. Então, é uma das vacinas mais seguras, se não a mais seguras da história. Então, ela pode ser aplicada sem nenhum problema. Então, esse foi o que aconteceu. Aí as vacinas saíram da escola para as UBSs e caiu a cobertura. Até que, há 1 ano, virou uma dose. Quando virou uma dose, a nossa cobertura, que estava ali por volta de 60%, da população-alvo que precisava fazer 2 doses, das meninas, basicamente, os meninos era menos a cobertura. Quando você muda para uma dose, a cobertura já aumentou, entre 70% e 80%. A gente quer chegar a 80%. Então, a gente está muito próximo da cobertura da população-alvo. Tanto que, ao fazer uma dose, sobrou vacinas por um período e está fazendo uma repescagem, chamando até 19, quase 20 anos. Então, não sei até quando vai essas vacinas, mas ainda está válido. Eu acho que até o fim desse mês de dezembro, nós estamos em dezembro de 2025, ainda você consegue vacinar para quem não vacinou antes pelo SUS com uma dose. Eu acho fantástico e é importante a gente reforçar justamente essa ideia e a segurança da vacina e a importância, né? Porque a gente sabe que isso tem um impacto. Eu acho assim, é a única vacina que a gente tem com o potencial de prevenção de câncer, né? Você falou a palavra certa. É uma vacina para prevenir câncer. Ela não é para prevenir uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexual. Não é. Tá? E isso é muito utilizado, essa forma de contato, na maioria das vezes, por via sexual, por contato genital, é muito utilizado por grupos dos mais variados para se colocar contra a vacina e divulgar coisas erradas da vacina para não se vacinar. Então, assim, o foco dela é para prevenir câncer. Veja que interessante, Leonardo, o paralelo. Hepatite B causa câncer de fígado, junto com a hepatite C e tal. A gente vacina, e o vírus da hepatite B pega por relação sexual. E a gente vacina os bebês na maternidade. Eles já saem, Sim. Desde 2004, eles já saem com uma dose no hospital e ninguém fala nada. Ou seja, é muito hipócrita, né, essas coisas assim. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de cultura, educação, e agora a gente tem acesso às informações.
se informar bem para antes de tomar decisões que pode gerar depois um problema, basicamente, aí para os nossos filhos. Daí a importância de momentos como esse, né? Porque a gente Sim. fazer justamente o letramento da população e levar informação de qualidade. E continuando aqui no nosso papo, vamos agora passar por um segundo marco importante do seu trabalho, que foi o estudo de Indaiatuba, né? Como que surgiu essa ideia? Então, na verdade, a gente já conhece tudo sobre HPV, né? A ciência foi mostrando. E a partir daí, nós já tínhamos as informações de que o teste de Papa Nicolau, que é o teste de prevenção da mulher, aquele periódico que a mulher faz, ele tem muitas dificuldades, tem muitas etapas que podem dificultar o funcionamento dele. E o principal deles é a falta de cobertura das mulheres, né? Nós temos aí de 15% a 30% das mulheres efetivamente estão fazendo. E o SUS paga ainda o número de Papa Nicolau que cobriria 80% a 90%. Por que isso? Porque qualquer uma vai a qualquer momento e faz. Se ela fez há um mês atrás, ela volta e faz de novo. Então, você acaba fazendo muitos testes sempre nas mesmas. E quem aparece para a gente, você sabe disso, nós trabalhamos na Unicamp, com câncer de colo de útero. São as mulheres que não estão fazendo a sua prevenção. E elas vêm com doença, comparecem com doença avançada, com tratamento muito difícil, com taxas menores de curas e, às vezes, com desfechos muito sofríveis, né? Então, baseado nessa nossa realidade, nós tentamos mostrar para gestores como fazer a gente mudar, a gente tem que organizar, ou seja, a gente tem que saber quem está fazendo, quem não está fazendo, para poder oferecer o teste. E o teste de HPV ele é muito superior em termos de funcionamento, de eficácia, que a gente chama, do que o Papa Nicolau. Ele não falha. Por ele não falhar e detectar mais, inclusive o intervalo é de 5 em 5 anos, pela potência dele. Ao levar isso para um gestor, para fazer a mudança, eles perguntam, pô, mas é caro. E é caro. Mas é caro. E nós não temos informações brasileiras. Não dá para fazer. O que a gente fez? Vamos ter as informações brasileiras. Aí a gente fez um programa meio que modelo de demonstração para fazer a transição do programa brasileiro com Papa Nicolau, que é oportunístico. Se a mulher comparece para fazer, ela faz. Se ela não comparece, não faz. De um programa organizado, onde a gente chama a paciente, tem contato, e a gente não repete o teste antes do intervalo ou fora da idade-alvo, entendeu? E com isso, a gente fez uma parceria com Indaiatuba e com o produtor de um dos testes, que é a Roche, que forneceu sem custo nenhum, e nós fizemos não só um programa e testamos, como a gente avaliou também o quanto custava tudo isso. É um estudo de custo-efetividade que a gente chama, porque o gestor quer saber o quanto custa e se vale a pena gastar mais, se vai salvar mais pessoas ou não. Foi isso que nós fizemos lá. E conta um pouco para a gente quais foram os resultados, o que vocês observaram lá? Então, depois de 4 anos de planejamento, a gente começou em 2017. Os testes são feitos lá no CAISM da Unicamp. E a gente fez um treinamento, fez uma divulgação, e eles começaram a fazer, e rapidamente assim, eles foram atingindo um incremento, um número progressivo de testes, e a gente teve a pandemia no meio, que teve um impacto, depois recuperou. Eles tiveram, na metade dos primeiros 5 anos, eles tiveram 93% de cobertura da população-alvo, que são as mulheres de 25 a 64 anos. São essas que têm que fazer a prevenção. Tá? Então, assim, com a pandemia, caiu para 78%. O nosso alvo era 80%. Aí a gente falou, pô, mas se eu fiz uma cobertura, nunca teve essa cobertura no Brasil, né? Sempre de 15% a 30%. Tá? Se a gente atingir uma alta cobertura com um teste muito efetivo, alguma coisa deve ter acontecido. A gente foi verificar. Aumentou 4 vezes a detecção de lesões pré-câncer, que tem um risco de virar câncer nos próximos anos, e foram tratadas. E nós detectamos, naquele período, 29 casos de câncer. 2/3 deles
foram detectados pelo teste de HPV numa fase microscópica, que a gente chama microinvasivo, que é facilmente tratável e curável. Aí nós pegamos 5 anos antes com o Papa Nicolau na cidade. O que eles tinham? Detectado 36 casos de câncer naquele período, 2/3 estágios avançados, que é 70%, é o número do Brasil. Então, a gente inverteu esse panorama. Tá, vamos ver quanto que isso custou. Olha, a gente podia gastar até $5.000 por ano de vida ganho, que ele poderia ser incorporado no SUS. $5.000, R$30.000. Tá, fizemos as contas, é uma análise bem sofisticada, Complexa. estatística. Você faz 1 milhão de simulações, põe os parâmetros da população, etc. e tal, e nós chegamos à seguinte informação: o custo por ano de vida ganho foi menos $5, menos R$30. Então, veja bem, você tem menos 30 para 30 mil. É uma porcentagem gigantesca. Ou seja, uma informação dessa, você salva mais, detecta mais, e olha, antecipa em 10 anos o diagnóstico. A idade dos cânceres do Papa Nicolau foi 50 anos, a idade dos cânceres com teste HPV, que a maioria é 40 anos. Você antecipa o diagnóstico. Aquelas mulheres que iam bater na porta com câncer avançado vão deixar de existir na cidade. Então, com todas essas informações e um custo que você vai gastar menos do que você já gasta, até tem um conflito, né, ético aí de continuidade. Então, tanto que na hora que a gente começou a divulgar as informações, prontamente o governo, a gente já foi para o governo federal, lógico, né, a gente não quis criar muito alarde nem nada, prontamente já assumiu e começou a trabalhar nessa transição para o Brasil todo. É incrível, né? Inclusive, eu quero aproveitar o momento para te parabenizar você, né? E toda a equipe, porque realmente foi um trabalho incrível, muito bonito de se ver e que realmente, assim, como que vocês impactaram na vida daquelas mulheres ali, né? E obviamente, agora para o futuro, com um potencial impacto nas mulheres de todo o nosso país, né? E considerando, então, o programa, né, as diretrizes do programa da Organização Mundial de Saúde para a gente erradicar o câncer de colo de útero. A gente sabe que são 3 pilares, né? Vacinação contra o HPV, o rastreamento, né, incluindo o Papa Nicolau e o teste de DNA, e o tratamento em tempo adequado, né, correto, não só das lesões precursoras, mas também do câncer invasivo. Quais seriam os nossos próximos passos? O que a gente deve focar daqui para frente? Então, a vacinação a gente praticamente resolveu, né? A cobertura baixando para uma dose. Foi um artifício, mas isso já é bom. O teste de rastreamento, da OMS, ele preconiza que não seja mais o Papa Nicolau, seja 2 testes, um com 35 e um com 45 anos, pelo menos, com HPV, porque isso, se você fizer isso, você já vai eliminar a maioria dos casos, né? A gente quer eliminar todos, então a gente faz a cada 5 anos, tá bom? E o tratamento é isso que a gente tem, né? A gente vive numa dificuldade geral. Se a gente conseguir diminuir o grau das lesões do câncer e de lesões precursoras, a gente não vai precisar de investir em radioterapia, que a gente não tem para todo mundo, porque a gente vai tratar cirurgicamente mais simples os casos. Então, assim, o Brasil ele precisa de fazer o programa. Agora a gente está nessa segunda etapa, que é a etapa de implementar o Programa Nacional com teste de HPV, que acabou de ser assinado em agosto de 2025, e que o Ministério da Saúde tem um plano começar em 12 estados e expandir até o fim de 2026 para todo o país. É um plano muito ambicioso. Atualmente, eu conheço os bastidores, né? A gente aqui no estado de São Paulo foi escolhida a cidade de São Paulo, que é um desafio gigantesco, e Ribeirão Preto. E pelas últimas conversas que eu já tive, a gente está tentando expandir para Campinas, talvez para Indaiatuba, como entrar na fila em si, né?
parece que o Estado de São Paulo está com dificuldade de se planejar com o que o Ministério da Saúde está oferecendo para ser implementado, o que já era esperado, né? Então, parece que, eu não sei ainda, mas pode ser que o Estado de São Paulo fique para uma segunda etapa. Se o Estado de São Paulo fica para uma segunda etapa, imagina o resto do país, né? Então, isso é um outro problema. A gente precisa de investimentos, de pessoas que começam a planejar e achar saídas, porque é melhor e é mais barato e vai salvar as vidas. Então, a gente precisa de fazer isso. Se a gente não tem recurso para fazer isso, a gente não vai ter recurso para tratar dos cânceres que a gente tem. E a gente sabe que não tem, né, recurso suficiente. Esse é um problema, né? Eu acho que uma coisa importante que você comentou sobre o projeto, né, que não é só oferecer o teste, não é só testar o DNA de HPV, eu preciso estruturar esse modelo de rastreamento, né, e esse realmente é um desafio muito grande, mas que é viável, né, é factível e a gente precisa fazer isso de alguma forma, né? A ciência é para isso, né, Leonardo? A gente não está mais precisando de ciência nesse momento. Não. É de gestão e política, né? É isso, política pública. Está vinculado. Com toda certeza. Doutor Júlio, eu ficaria aqui horas conversando com você, mas eu gostaria de agradecer muito pela sua participação, parabenizá-lo novamente pelo excelente trabalho, não só com o trabalho de Indaiatuba, mas de toda uma vida dedicada a esse tema. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu queria só agradecer todo o apoio que eu sempre recebi lá na Unicamp, dos meus colegas. A gente não faz nada sozinho, né? A gente trabalha juntos lá. Então, tudo isso foi meio assim, iniciado pela professora Sofia e, na sequência, o professor Zeferino é o mentor desse grande projeto, que coordena todo esse grupo. Eu acabei ficando mais à frente por alguém ter que fazer a coisa acontecer mais no front, né? E eles são muito importantes. A gente está tendo agora muitos reconhecimentos e eu espero que as mulheres, que são as chefes de família, na verdade, não deixem de vacinar seus filhos, não fiquem ouvindo histórias inverídicas. A vacina contra HPV é a mais segura, é um vírus que vai estar passando pelas pessoas, e se a gente puder prevenir, a gente vai ter mais chance de ter uma vida melhor. E procurar a fazer o rastreamento periódico, não deixar dar sintomas. A prevenção é em pessoas sem sintomas, você vai lá assintomática. Eu sei que existem dificuldades no sistema público, que tem períodos ruins e períodos bons, mas eu espero que o teste de HPV comece a se estabelecer progressivamente, daqui a alguns anos todas estejam fazendo, e a gente realmente vai ter um impacto muito grande, como deve ter naquelas meninas vacinadas mais de 100%, com pelo menos uma dose em 2014. Hoje elas estão com 25 anos, e a gente espera que essa onda ela vai começar a fazer a queda nas lesões, no câncer, comprovando tudo isso que eu estou te falando. Nos próximos anos a gente já vai ver isso, tá? Eu queria agradecer também a oportunidade aí e dar os parabéns ao Grupo Sonhe por essa iniciativa. Muito obrigado, doutor Júlio. E eu agradeço a todos que nos acompanharam. Compartilhem esse episódio, levem informação para todas as pessoas que vocês conhecem. Até o próximo. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.